Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre o negócio bilionário das empresas de rastreio da blockchain. Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo? Bom, mais uma vez, você me encontra no Twitter, no @investidordesk, DSC, porque não coube descentralizado. Mas vamos falar, cara, desse ponto que é importante, né? Da questão que novas empresas têm surgido, e a gente já tem algumas empresas muito bem estabelecidas, em uma coisa que se mostrou muito rentável para elas, né? Tanto que elas estão com um market share até bem grande, com muito dinheiro, que é rastrear transações em blockchain. Pois é. Tudo isso vem do conceito da blockchain pública, né? O Bitcoin sendo criado pelo white paper de Satoshi, explicando o conceito do pseudo-anonimato e do registro público das blockchains. E uma vez isso estabelecido com um software operacional, no mesmo mês da criação, já grandes pessoas, né, que têm grande respeito na área, como o próprio Ralphine e o Satoshi, inclusive, no ano seguinte da criação, já demonstrava uma preocupação, né, em maneiras de colocar o Bitcoin de forma mais anônima, acabando com esse, né, tentar acabar com esse pseudo-anonimato. E isso não foi levado adiante, pelo menos na Layer 1, né, que uma coisa comum que se diz é que, mas em outras camadas isso está sendo corrigido, né? Eu já acho engraçado porque se fala correção é porque é um problema, né? É o mesmo... E aí tentam achar uma vantagem em dizer que é mais fácil auditar, é preciso que se audite publicamente tudo, né? Numa carteira em que qualquer um pode, né? Numa blockchain que qualquer um pode rodar uma cópia em casa e ver todas as transações, ou seja, consegue rastrear o bloco que foi minerado, cada satoshi, né? Especialmente depois dos ordinals e tudo. Então, é uma situação que já fica... Já se cria esse engodo, né? Esse problema a ser resolvido, que é esses dados públicos demais, né? Não só facilitando para governos, mas facilitando para entes mal intencionados e até criando essa indústria, né, que se tem hoje de rastreio de diversas blockchains, né, graças a esse conceito público que foi levado adiante politicamente, apesar das preocupações do Ralphine, por exemplo, e do Satoshi terem expressamente dito que estavam procurando e que deveria ser implementado situações de mais anonimato, né? Sair do pseudo-anonimato para uma situação de anonimato mais completo, né, Felipe? Cara, é complicado, porque assim, sim isso, né? Mas só voltando um pouco, né, na história, né, e tudo mais, eu acho que isso tudo veio, né? Isso tudo começou naquela ideia, né, que veio quando veio o Bitcoin, né, que tinha, né, essa public ledger, né, onde você consegue ver, né, todas as transações abertamente, etc. As outras blockchains que foram vindo, né, elas também foram vindo abertas
talvez tentando imitar, né, essa possibilidade de sucesso que o Bitcoin foi. Talvez seja, não sei. Mas aí foi vindo todo mundo nessa vibe, né, de blockchain pública, blockchain aberta e etc. E com o tempo, né, com essa adoção, não teve jeito, né? Não foi por causa da Silk Road, por exemplo, né, ou de crimes cometidos usando criptomoedas que veio esse serviço de análise de blockchain. Eu diria que se esse serviço veio porque cometia-se crimes com criptomoedas, por que não existe isso a nível de países, a nível governamental, por exemplo? Não tem. Então, isso só foi feito de fato porque pode ser feito. Porque é fácil de você, assim, não vou dizer que é fácil, né, claro, mas é totalmente possível você criar uma ferramenta que permita esse rastreio em blockchain. Não, é Então, fácil. Né? não, assim, eu Assim, tô falando que não é fácil no sentido assim, eu não sei fazer, entendeu? não, Mas é fácil porque é no sentido de são dados abertos, né? se você faz esses dados abertos, você não tem um Bitcoin fora do sistema, circulando fora do sistema, desse sistema. Se você não tem um Bitcoin ou qualquer uma cripto de blockchain pública circulando fora desse sistema, você tem o rastreio completo, você tem a origem dele. Como comprovar isso e como buscar todas as unidades produzidas e frações de unidades produzidas. Então, assim, é lógico, no código tem lá suas dificuldades para fazer isso, mas conceitualmente não é difícil, porque nós não estamos lidando com algo fungível, né? Essa é a questão. Se você tem todo esse histórico, logo ele não é igual. Cada um tem uma origem. E roda dentro do sistema, passando por um lugar para o outro. Então, assim, não há fungibilidade numa coisa dessa. É diferente de você falar assim, no sistema de governo, tá, e as moedas, passou por quem? Porra, não faço a menor ideia. Só um disclaimer, né, como a gente está falando de fungibilidade, né, e falando de fungibilidade, para quem não entende o que é fungibilidade, né, para quem não sabe o que é isso, e acha que o Bitcoin é fungível, a fungibilidade é uma característica necessária do dinheiro, aonde para você ter fungibilidade significa que você pode pegar uma certa quantia de dinheiro e trocar por uma outra mesma quantia e isso não ser diferenciável. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma nota de 100 reais. Aí eu pego a minha nota de 100 reais e dou para o Hugo. Ele me dá uma outra nota de 100 reais. O que aconteceu? Nada demais. Eu passei 100 reais para ele, ele passou 100 reais para mim. Fungibilidade é a habilidade de eu poder passar isso para ele e ele passar essa nota para mim e ninguém ter perda nenhuma. Quando a gente fala que o Bitcoin ele não é fungível, é que não dá para você fazer isso com o Bitcoin. Mas dá sim. Eu sei que dá. Só que quando a gente faz isso com o Bitcoin, você tem um rastro naquele Bitcoin que mostra de onde ele veio, por onde ele passou, quando que ele foi minerado, qualquer coisa desse tipo. E essas características vão, em algumas situações, impedir com que esse dinheiro seja, de fato, considerado fungível, de que o meu 1 Bitcoin seja igual ao seu 1 Bitcoin. É uma coisa que a gente critica muito no Twitter, mas o Bitcoin não é fungível, e o belo exemplo está se hoje a carteira de Satoshi Nakamoto mandasse 1 Bitcoin para mim. Eu ia vender esse 1 Bitcoin que veio da carteira de Satoshi muito mais caro do que vale um Bitcoin. E as pessoas pagariam. Por quê? Porque o Bitcoin não é fungível. Tem como você saber que esse Bitcoin veio da carteira de Satoshi. Então, essa que é a crítica sobre a fungibilidade, tá? Foi só mais uma digressão, desculpe. Não, sim, mas assim, até vender como colecionáveis, né? Sim, os Ordinals foram um grande exemplo disso, da falta de fungibilidade, né? Por isso que, né,
O Ordem não é um NFT, que é um não fungível, né? É um token não fungível. Exato. Então, enfim. Mas isso assim, todas essas coisas, né, assim, só serviram porque foram criados sistemas de rastreamento dessa blockchain, né? Os Ordinals teve uma criação também, uma forma de organizar os satoshis, né? Que é diferente do rastreio no sentido de olhar para procurar crimes, é uma outra forma de olhar, mas que só é possível porque você não tem esse dinheiro fungível, né? Com certeza. Então, deixa eu lembrar onde que foi que eu parei, que eu estava no meio do raciocínio, eu perdi. Eu tava fazendo uma introdução histórica da parada. Enfim, eu vou lembrar onde que eu estava. Desculpa, eu me perdi. Sim, Raciocínio. acho que um grande ponto agora é que, além dessas empresas de rastreamento, por uma questão de colecionáveis e tudo, né, como você falou, existe também a empresa de rastreamento que faz disso um negócio, né? Olha, Isso, obrigado, eu lembrei. rastreio coisas para você, né? Tipo um detetive de blockchain. Foi isso. Eu dei o exemplo, até falei, né, que pô, não existe nada disso a nível estatal. Lembrei, era exatamente isso. Eu estava chegando nesse ponto. A gente analisando, né, o andar da carruagem, né, para fins de uso de blockchain, falei da Silk Road, etc. A gente foi surgindo essa possibilidade, né, mais porque, assim, a possibilidade já existia, né, mas foi surgindo esse serviço, né, porque existia a possibilidade. E uma questão, né, que a gente traz é que esse rastreamento de blockchain, no geral, ele é um mercado que hoje já ficou muito rentável e que muitas pessoas estão contratando. Só para vocês terem uma ideia de tamanho, teve um censo, né, de 2022 falando de empresas no geral, como, por exemplo, a Chainalysis, mas tem outras, tá, no mercado, e o valuation do trabalho delas, que é análise de blockchain, já passa de 8 bilhões de dólares, tá? 2022. E só para a gente ter uma ideia, 70% das pessoas que contratam e pagam esses serviços são do governo, são do setor público. Ou seja, gente, estão dados, se vocês quiserem, eu tenho fontes, tá? Se você for olhar, desses 8 bilhões de dólares que estão em empresas desse tipo, grande parte vai para a Chainalysis, porque ela é a maior, beleza. Mas, querendo ou não, no meio de 70 países que contratam serviços como esse, 70% ainda assim, né, são do setor público. Então, de alguma forma, alguém foi extorquido, né, pagou um imposto, e desse dinheiro que foi extorquido, ele está financiando N coisas, incluso ferramentas de rastreio de blockchain. O que ainda levanta um outro raciocínio, que é o seguinte: se a gente conseguisse de fato uma economia circular onde a gente não financiasse o governo, será que essas empresas quebrariam? Porque o setor privado, pelo que a gente está vendo, não tem tanta demanda, né, por isso. Pelo menos não agora, talvez, sabe? A gente tem muito disso por parte do setor público, que usa isso para rastrear pessoas, fazer com que elas paguem impostos, né, ou mais extorsão, ou para fazer com que elas, sei lá, sejam presas por alguns crimes sem vítimas. Outros não são, não, tá? Outros são até válidos. Mas é só um detalhe, né? É só um raciocínio. Então, tipo assim, se eu for olhar, esse tipo de serviço, ele surgiu porque existe uma demanda, fato. Só que essa demanda está sendo financiada pelo dinheiro público, na maior parte, né? 70%. Então, assim, é algo a se pensar, né? Esse tipo de coisa, ele só existe porque o governo compra, né? É conveniente para o governo fazer esse tipo de rastreio. E se a gente for Olha, analisar...
Desculpa te cortar, eu não duvido que um bom percentual privado seja de empresas, por exemplo, exchanges e afins, que fazem isso para atender uma série de regulamentações, né? Cara, muito bem pensado. Então, por exemplo, você tem uma conta lá na Binance e você diz que alguém acessou a sua conta de um outro lugar e fez as transferências de blockchain e fez umas compras lá. Então, ela usa esse serviço de rastreio para identificar o teu IP de login, para ver se realmente foi diferente e para tentar localizar onde foi parar isso para avisar outras exchanges, por exemplo, e bloquear esse valor. Falar, olha, isso aqui é produto de roubo meu aqui, tá? Se bater numa de vocês, vocês me avisam. Então, assim, acho que uma boa parte do privado tem a ver com isso, viu? Cara, faz todo sentido, porque eu tava olhando esses dias também, nessas discussões que a gente tem no Twitter e tudo mais, né, falando de cartões de cripto que estão sendo uma ótima alternativa para quem já não vive mais tanto no padrão fiduciário, eles têm isso. A Redot Pay eu vi e tinha um outro, não era off-ramp. Não sei, eu vi de outro cartão lá. Que eles falam que eles têm um serviço de tipo Chainalysis, que quando você manda fundos de um mixer de Bitcoin, por exemplo, para a wallet, eles travam. Porque eles sabem que veio do mixer. Porque Bitcoin não tem fungibilidade. Pois é. Então, Isso é. Então, assim, para eles saberem disso, isso tem que ser um serviço contratado, né? Para ter uma série de API rodando no site deles para quando bater dessa origem bloquear preventivamente. Então, isso é literalmente um serviço de rastreio de blockchain que foi contratado aí para trabalhar junto com os desenvolvedores dos sistemas da exchange e conseguir isso. Então, é para atender compliance, né? Ou seja, é para atender uma exigência de governo local. Então, exatamente. Já é um percentual mais alto, assim, né? Se a gente for falar que, pensando no Estado diretamente, é 70%, mas indiretamente ainda aumenta esse percentual, né? Eu vejo uma aplicação de mercado que é tipo alguns traders e tal, e pessoas que fazem análise mais macro de blockchain, contratar esses serviços para ter mais informações, né? Então, poder mostrar o rastreio de algumas coisas, né? Do número de baleias, que são métricas que são utilizadas em trading, em compras, em momentos para avaliar se é um bom momento de compra ou não, né? Eu acho que aí tem um outro segmentinho, mas assim, é uma minoria de gente que faz isso, né? Não, é muito pouco, porque é difícil. Uma coisa assim, é alguém igual o Zach XBT, por exemplo, lá, né, que faz rastreamentos e tal, porque hoje ele já ganha dinheiro fazendo esse tipo de rastreamento. Então ele tem ferramentas que ele paga porque ele faz esse tipo de coisa, ele gosta de trabalhar com isso. Beleza, legal. Mas não tem mais tanto essa demanda, porque assim, até porque, né? Se você for olhar, a gente não tem ainda assim uma polícia descentralizada que pudesse resolver esse tipo de problema, né? Então, meio que, tipo assim, teve um golpe e tal, caiu, perdeu dinheiro, cara. Perdeu, faz parte, e sim, bola pra frente. Sim. O privado não tá tão preocupado com isso. Claro que ele tá preocupado com o golpe, com perder dinheiro, mas na iniciativa privada, né, você vê que o gasto vai ser muito mais com você capacitar o usuário para que ele não caia no golpe do que o preventivo, do que o repressivo, no caso, né? Que é depois que aconteceu o golpe eu correr atrás, entendeu? E aí esse repressivo está muito na mão dos governos aí no geral, como a gente pode ver, né? Gerando grande parte dessa demanda, né? Eu achei uma outra fonte aqui só para te falar, né? A projeção que é projeção porque esse dado não foi tornado público pela Chainalysis, tá?
A projeção era que a Chainalysis tivesse feito ao final de 2024, com base em dados que foram públicos antes, em torno de 250 milhões de dólares, só a Chainalysis. Entendeu? Isso. Então, assim, é bastante dinheiro, né? Mostra uma demanda crescendo, né? É claro que, assim, algumas pessoas podem argumentar, o que é justo de se falar, que, poxa, a gente está tendo um aumento do uso de blockchains no geral, seja Bitcoin, seja qualquer alguma outra. Fato. Só que o aumento no uso, ele, em tese, ele é descorrelacionado, ele se separa do aumento em uso de ferramentas de rastreio, né? E você só está tendo esse aumento porque muitas pessoas estão usando ferramentas de blockchain, muitas pessoas estão usando cripto, e tem mais gente, tipo governos, querendo saber o que essas pessoas estão fazendo com essa cripto, entendeu? Então, assim, é por isso que você está tendo esse aumento, né? Cara, me levantou uma ideia agora sobre isso. Assim, esses rastreios permitem hoje identificar onde foi minerado, qual equipamento foi utilizado para mineração, que pool achou, enfim, todas essas questões. Você já pensou se começam a usar essas ferramentas de rastreio para bloquear um país ou algo assim? Cara, Ou seja, imagina o seguinte, né? A gente tem as maiores pools. Maior pool de Bitcoin hoje, ela é nos Estados Unidos para hash rate americano, basicamente. Imagina se entra numa guerra comercial com algum país e, de alguma forma, consegue-se um lobby com alguns dos mineradores para que blocos daquela determinada região que forem encontrados serem invalidados, ou seja, faz um fork na rede e a cadeia vai seguindo a outra, e não esse bloco que foi minerado dentro das regras, mas só porque está num país boicotado ou algo nesse sentido, em guerra, sabe? Se a cara, coisa escala não. por esse sentido, porque assim, a ferramenta para localizar isso já existe. Então, eu acho que nem precisa disso, né? Pensa comigo, se a gente tiver a possibilidade de você. Temos ferramentas avançadas o suficiente para saber que esse USDT vem do Brasil, esse USDT vem da Colômbia. Então, as ferramentas que a gente fornece, seja, sei lá, exchanges, seja algum outro serviço, só aceitam o SDT que vem do Brasil. Se vier o STD da Colômbia, ele trava. Pronto. Não precisa Ou nem cobre cancelar, não IOF, precisa né? nem... ou isso. Não precisa nem reverter transação. Fala, opa, eu identifiquei que esse STT veio de outro país, portanto, você vai receber o seu STT menos X% do IOF. Tipo, é programável esse ponto, né? E assim, tudo isso com base nessas empresas de rastreio, que, cara, estão crescendo, né? É claro que assim, a gente tá viajando numa ideia que pode ser uma viagem hoje, mas, pô, pode eventualmente aparecer algo do tipo, sabe? A gente já viajou em tanta coisa que depois de um tempo aconteceu, Pois é. sabe? É só voltar uns episódios para trás aí, a gente, principalmente em leis brasileiras, né? Cara, é, é super, é super viável de falar. Então, dá para fazer muita coisa, né? Dá para fazer muita maldade com isso. É claro que você não inviabiliza, né, o uso, por exemplo, de uma transação P2P, né, entre duas pessoas, mandando que seja Bitcoin entre si, né? Você não vai inviabilizar esse tipo de coisa. Só que se houver a necessidade de você passar esse Bitcoin, por exemplo, que veio lá do não sei que onde, em alguma coisa que tem KYC, que tem um on-ramp, ou que tenha esse rastreamento de blockchain no seu país, que não, ou, sei lá, o Brasil, aí você começa a cair nesse tipo de coisa, né? E meio que, assim, não é viés,
mas é mais um chamativo, né, para criação de economias circulares, né, onde a gente transaciona entre si de cripto para cripto, né, tipo assim, lendo Eu QR acho, Code. eu acho que isso volta ao problema original, né? O problema original é uma ferramenta que permite que seja construído todo esse ecossistema de rastreio. Ela é uma ferramenta moralmente superior, como a gente fez episódio, por exemplo, com o Gui Bandeira? Peraí, hã? Essa ferramenta que permite esse rastreio todo, uma indústria inteira se constrói para rastrear, olhar, saber origem, permitir bloqueio de transação, seja para crimes, ou seja, né, seja para crimes mais socialmente aceitos ou menos socialmente aceitos, né? Para atentar contra a democracia, por exemplo, né? Ter uma ferramenta que permite que isso tudo aconteça, que esse rastreio todo aconteça, ela é uma ferramenta moralmente superior? Eu não acho que ela seja. Até porque, assim, a moral não está na ferramenta, né? Mas Sim, se mas for assim, botar para esse lado. Mas eu ainda diria ela mais, e perguntava, ela é amoral? Porque se ela permite que você seja identificado, ou que o histórico inteiro das transações seja identificado, se você não toma uma série de cuidados, você é facilmente identificado, né? O Bitcoin, vou comprar o Bitcoin do minerador, beleza. Tá aqui o IP que você logou para interagir com a carteira e o Bitcoin foi minerado daqui, que a gente sabe que máquina que foi, que minerador que foi. Realmente a gente está falando de uma ferramenta amoral? Eu já começo a achar que não. Ela começa a não ter neutralidade se ela permite esse rastreio todo. Para os dois lados, tá? Assim, eu não estou falando para o bem, para um rastreio, né? Assim, para aquela justificativa padrão de terrorismo e tal, ok, mas também para o outro. E se nesses 30% aí não tem grandes organizações criminosas ao redor do mundo? Estão olhando, né? Tipo, muito país aí, muito narcoestado por aí, não esteja com crime organizado rastreando transações para, enfim, cometer crimes, chegar até pessoas, né? Tentando um vazamento de dados, né? Um hacking de dados com a Receita Federal, ou com algo assim, ou com exchanges, para ter esses endereços divulgados e linkar as pessoas e cometer crimes a partir disso. A gente está tirando a neutralidade da ferramenta, cara. A gente pode ter muita coisa. A gente pode ter muito resultado negativo partindo de uma contratação privada para uso dessa ferramenta, né? Pode. Cara, é muito complicado, porque assim, a ferramenta, assim, né? Essa ferramenta, eu não. É claro que tem alguns exemplos de bom uso, que é você pegar e utilizar uma ferramenta de rastreio de blockchain para você combater um determinado crime onde uma pessoa foi lesada. Top. Mas todos os outros casos que eu vejo, eles são tão piores e são tão negativos, né? Que às vezes é melhor você nem ter a ferramenta, entendeu? Porque você consegue fazer muito isso. Você pode fazer o controle social, ele vai poder ser exercido começando por aí. Porque se você for olhar, o rastreio de criptos em blockchain, ele não impede a transação. A transação ela pode ser realizada. Uhum. Só que isso abre margem para muitas coisas que podem ser aplicadas usando esse rastreamento. Então, assim, esse que é o Inclusive problema. bloqueio de transação. Exatamente, inclusive. Então, tipo assim, é como se você tivesse uma pseudo CBDC, no fim das contas, né? Na CBDC, no caso do Drex, no Brasil, você transaciona e o banco consegue ver o que você transaciona e bloquear a transação, a conta, etc. No outro caso, não.
o banco está vendo, o Banco Central está vendo o que você está fazendo, está transacionando, e ele não consegue impedir essa transação. Mas, quando lá no final o cara for pegar e jogar em alguma coisa sobre a qual o Banco Central exerce influência, ele trava lá. Uhum. E se você tem, né, empresas com esse grande problema que eu falo, que é o compliance, você vai sofrer isso, né? A gente fez até episódio disso, né, recente, que é justamente essa coisa das empresas serem obrigadas a obedecer uma série de regras que geram um custo, mas que é para obedecer só exigências do governo. Cara, isso é um problema enorme, porque assim. Uma delas é a própria exchange com essas empresas de rastreio, que elas são Sim. obrigadas a contratar porque tem um OFAC. Sim. Não, tem que bloquear o OFAC e tem que pedir esclarecimentos muito detalhados por que o cara fez um CoinJoin. Se você for olhar, né, e a gente for extrapolar um pouco isso, a gente, para quem fez o curso Fold, né, a gente não recomenda corretoras nacionais por N motivos, né? Um deles, né, o principal deles, é o compliance. É como se todo mundo tivesse que ter um compliance com a lei brasileira, a qual é muito invasiva. Todas as outras exchanges no mundo, elas têm um nível de compliance com essas ferramentas de rastreio em blockchain. Então, tipo assim, para você ter ideia do tamanho do mercado e do nível de compliance, né, ao qual você está sujeito, né? Talvez a gente está ainda assim num momento, digamos que no início ainda de cripto e de movimentações on-chain, para que isso seja um problema agora. Talvez não é por causa disso, né? Porque você tem pessoas usando? Tem aumento na demanda? Tem. Mas ainda assim não é tanto a ponto de começar a causar choques em exchanges, em transações no geral, em ferramentas como os cartões cripto, por exemplo, como algumas carteiras que são código fechado. Então, assim, ainda não é o caso, né? Mas pode ser que seja, né? Sim. Igual, sei lá, Cara, eu a gostei dessa Strike fechou. frase aqui. Você não precisa virar um fugitivo, só precisa parar de andar pelado no mundo de câmeras. É, Há maneiras de se tornar esse uso mais privado, né? Garantir o pseudo-anonimato, mas ele é um processo ativo, que depende de camadas de segurança que não são perfeitas, mas que é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Vai depender da escolha do modelo de ameaça e como você quer se proteger desse modelo. Não existe a solução perfeita, mas existem soluções com ferramentas em momentos específicos que vão fazer com que esse pseudo-anonimato te garanta uma não linkagem daquela interação na blockchain com você. Né? sim. Mantenha o que o pseudo-anonimato garante, né? Por si, que é você saber o que está acontecendo, ele não é privado, você saber o que está acontecendo, mas Também não não, é nominal, né? não é nominal, não chega até você. Então, estou sabendo disso, mas quem é? Não sei. No atual modelo de interação, né, mais comum, que é através de exchanges, todas as carteiras estão linkadas a uma pessoa. Né? Sabe-se a foto, sabe-se todos os registros de um KYC feito por compliance. Então, acho que foi um erro, né? Talvez por não conhecer coisas melhores na época, né? Que o Satoshi criou o blockchain com esse tipo de coisa, porque é previsível que a maneira que as coisas fossem evoluir, que esse pseudo-anonimato fosse ser muito fraco para algo com tanto registro público, né?
Eu consigo imaginar a justificativa para o uso do pseudonimimato nesse caso, porque Sim, precisa existir, né? Primeiro que precisa existir algo rodando em relação a isso. E dois, eu não sei algo melhor para isso. Não, eu acho que assim, e na verdade, na época, o que que acontece? Você não tinha uma criptomoeda em blockchain a nível mundial. Funcionando. Não Sim, existia funcionando com esses isso. sistemas. Então você chegar de cara e já colocar neles ou tem uma parada aqui que é muito louca, mas que ninguém consegue ver nada. Porra, ninguém ia adotar, né? Então, assim, talvez para fins de adoção era necessário isso, e o pseudo-anonimato foi o melhor, né, nas possibilidades, que é exatamente isso. Olha, você vê o que está sendo feito, você vê quem que está mandando o que para quem. Só que assim, não tem CPF do cara, não tem o nome do cara, tem uma chave pública. Uhum. Então, você pode se enganar e não saber quem são as pessoas? Pode. Descobrir dá mais trabalho do que você ter seu CPF atrelado? Com certeza. Mas ainda assim era o meio termo, talvez, né? De É, tipo assim, ó, com se isso aqui fosse dá pra feito. gente. Exato, exato. Se fosse feito como é feito, como era feito na época, né? Que é um negócio que você roda no teu computador, minera e a partir disso usa, não teríamos problema, né? Assim, É. esse pseudonimimato resolveria isso. O problema é a maneira com que as pessoas previram que o Bitcoin seria usado e a concretização dessa previsão, né? Vai ser negociado em bolsas, né? Como se fossem bolsas, vieram as exchanges, com as exchanges vieram regularizações, né? Regulamentações, com as regulamentações, pô, virou um ETF, tá virando completamente algo mainstream do mercado tradicional, e este pseudo-anonimato só não vai, sozinho, não vai conseguir compensar tudo, né? Porque você consegue linkar com as pessoas. E como a gente já fez, já fiz previsão aqui e retorna essa previsão. Num futuro não muito distante, você vai ter que ter KYC para abrir canais na Lightning. Porque se as grandes empresas estão lá dando canais de liquidez, né, a Binance é a maior delas, com 600 bitcoins na rede atualmente, logo mais vai ter um compliance para atender aí, tipo, olha, eu quero saber com quem que você está abrindo o canal aí. E vai ter que fazer, né? Então, são todas essas questões que a gente não pensa, porque as ferramentas estão sendo criadas e cria-se o melhor possível, quando você vai vendo como a regulamentação precisa evoluir e baseado num modelo ruim, né? Assim, não é no melhor modelo para garantir privacidade. Então, a coisa acaba parando, né? É difícil, cara, mas assim. Sei lá. A situação é complexa no sentido de que o mercado está crescendo para esse lado. Uhum. É ruim, sabe? Porque, assim, pro lado do rastreio, né? Eu falo. Sim. Então, porque tá tendo essa demanda mesmo, entendeu? E eu já falei isso, eu acho que foi em um episódio de uma notícia que tinha saído à época. Ela foi até pouco divulgada, né? Eu não duvido nada que tenha um pouco de um departamento jurídico aí nessas empresas, né, cortando certas notícias, né? E é onde foi denunciado exatamente isso, né? Um país tipo, foi uma entrevista com um cara da Chainalysis. E tipo assim, os caras, porra, dissonância cognitiva total. E o entrevistador chegava para ele assim, cara, pô, saiu esse caso aqui falando que lá na Síria o Bashar al-Assad está usando esse tipo de coisa, contratou para rastrear fundos de pessoas que estavam saindo e de não sei mais o que, e com esse rastreio ele está conseguindo prender pessoas que são contrárias ao regime. O que você acha disso? Ele é um bom uso da plataforma? Tipo assim, sabe?
Uhum. É totalmente assim, não. Pô, top, é isso mesmo. Cara, você tá matando o nego por causa da sua ferramenta? E é isso mesmo? Porra, não é isso nada. Entendeu? Então, assim, é complicado, cara. É claro que não pega todos os casos, é claro que tem muita coisa no meio, né? E que ainda tem como você fugir disso, é óbvio, tem como você ser bastante até ligeiro com essa privacidade, mesmo usando coisas de blockchain aberta, né? A gente trata disso lá no curso e tudo mais. Mas assim, cara, você tem uma margem muito grande para isso crescer para como se diz, para um autoritarismo, entendeu? Então, Com assim, certeza. é um mercado que, pô, tá crescendo. A gente tá. E olha só, não só tá crescendo a Chain Analysis, né, que é grande, mas a gente já tem, tipo assim, dezenas de empresas que estão nesse meio e que oferecem tipos e tipos de serviços distintos. E assim, cara, ou seja, tem demanda, tá tendo demanda. E foi o que a gente falou aqui. A maior parte esmagadora dessa demanda vem do setor público. Porra, chato, né? Com certeza. Então, fica o recado aí para mostrar que não tem uma perfeição nessa brincadeira toda e esse rastreio de uma blockchain pública está se mostrando cada vez mais um erro as blockchains continuarem sendo públicas. E com isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Né? Se chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu joinha. Manda esse episódio para aquele seu amigo que acha lindo que a blockchain pública é transparente, que todo mundo audita. Existe um preço nessa auditagem toda e ela está sendo usada para coerção de cidadãos inocentes muitas vezes. E é isso. Ficamos por aqui e tchau.